Também essa semana, como a semana passada, o centro da liturgia do Evangelho é a partir da figura do pecador. Semana passada foi o filho que abandonou o pai, que gastou tudo e depois voltou pedindo perdão. E agora uma mulher flagrada em adultério. Mas assim como da semana passada, este texto também nos ajuda a entender que quem deve verdadeiramente mudar de mentalidade, se converter, são os justos, os que se consideram bons. Assim como o filho mais velho, domingo passado, aqui são os escribas e os fariseus, que a partir da lei se arvoram o direito de apedrejar essa mulher flagrada em adultério. Só que, zombando da lei, levam ela a Jesus, para que ele seja o juiz. Vamos colocar no contexto. Tinha acabado no dia anterior a festa das tendas, uma festa importantíssima para os judeus de antigamente, e que iniciava com Yom Kippur, o dia do perdão, quando todos descarregavam seus pecados em cima de um bode expiatório, que era depois levado ao deserto para ser entregue às feras. E um outro bode era sacrificado a Javé em expiação dos pecados de todos. E o sumo sacerdote pegava o sangue deste bode e chegava até o véu do templo para dizer a Deus: olha, este sangue é para o perdão de todos os pecados de todo Israel. Só que no fim daquela festa, os fariseus queriam prender Jesus. Foi Nicodemos que interveio e disse: mas a nossa lei permite, por acaso, julgar alguém sem ouvi-lo antes? Esse é o contexto. O dia depois de Jesus está no templo, bem no pátio de entrada, onde não tem lajota, onde todo mundo pode ir, mulheres, pecadores, impuros. Lá Jesus está sentado, a multidão procura ele e ele ensina. E eis que os escribas e os fariseus levam uma mulher flagrada em adultério. Querem que Jesus decida. A lei de Moisés manda apedrejá-la. O que é que tu acha? Jesus fica sentado, reclina e começa a rabiscar no chão. Não dá a mínima bola. Alguns manuscritos dizem que estava escrevendo os pecados deles, mas isso são textos posteriores. Os fariseus insistem, os escribas insistem, os anciãos insistem. E Jesus dá a resposta. Muito bem. Então, quem de vocês não tiver pecado, jogue por primeiro a pedra. Tinham acabado de se declarar todos pecadores. Saíram todos de lá, a começar pelos anciãos. Os anciãos eram os responsáveis formais do julgamento. Os adúlteros deviam ser levados à porta da cidade e os anciãos, num conselho, decidir a sorte e apedrejar, no caso, dependendo do tipo de adultério, aí, apedrejar a mulher. Agora os anciãos não estão mais. Se afastaram por primeiros. No templo ficou só Jesus e a mulher no meio. É importante
a pergunta de Jesus para a mulher. Jesus não pede, tu está arrependida. Não, Jesus pergunta onde estão eles? Onde está o tribunal? Onde estão os anciãos? Onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não. Vai, e de agora em diante, não peques mais. As mesmas palavras que ele tinha falado àquele paralítico que tinha curado depois de 38 anos, quando o encontrou no templo. Agora que tu estás bem, não peques mais. Deus não quer a morte do pecador, mas que viva e procure não pecar mais. Mas, sobretudo, o que Deus não quer são os anciãos. A casa de Deus é do pecador, da pecadora. Os anciãos saíram de lá. Julgar não é atitude eclesial. A pecadora é acolhida. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. E a partir desta certeza que eu não te condeno, caminha e não peques mais. Esta leitura demorou para entrar no código, no cânon das Escrituras, demorou. Os manuscritos e os padres apostólicos gregos ignoraram por séculos. O primeiro manuscrito grego que traz esse texto é do 9º século, 900 anos depois. Os manuscritos latinos, desde o 3º século, já têm esse texto. Demorou porque, efetivamente, não é bom para o nosso patriarcalismo ver que Jesus perdoa uma adúltera. Quando perdoou uma prostituta, isso não nos preocupou. Vimos que bonito Jesus. Muito lhe é perdoado porque muito ela amou. Lá em Lucas capítulo 7. Mas essa não é uma prostituta, essa é a minha mulher. Essa é a minha esposa. Aí já entra em discussão a propriedade, já entra em discussão o patriarcado. Perdoar uma mulher adúltera é solapar as bases da família. Não vamos esquecer que até pouco tempo atrás a legislação permitia que quem matasse a mulher por causa de traição não era condenado, era defesa legítima da honra. E a nossa igreja com as mulheres ainda está devendo muito, né, esse patriarcalismo. Deus não quer uma igreja que julgue, Deus não quer uma comunidade que julgue, Deus não quer uma casa que julgue, nem Deus não quer um moralista que julgue, um teólogo que julgue. Deus não quer isso. Eles têm que sair da casa de Deus. Deus quer que o pecador, a pecadora se sintam acolhidos. A pecadora sim, também. A adúltera sim, também. Se não formos capazes disso, é melhor nós sair da igreja. Como do templo saíram os anciãos, os escribas e os fariseus que queriam condenar a mulher. É fundamental nessa quaresma
chegando perto da Páscoa, entender que o nosso lugar é o lugar do pecador, da pecadora. Por isso não podemos nunca julgar e condenar ninguém. Nunca o pecador tem que ser acolhido. Quem deve entender que precisa mudar, são todos os que se acham melhores do que os outros.